Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos de uma ameaça que causa danos devastadores à democracia e cujo sucesso representa o triunfo dos ignorantes. Vamos já trocar ideias com o autor destas palavras sobre este tema que marca os nossos dias e provocou uma verdadeira revolução na sociedade. Eu sou a Paula Santos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ora viva, Miguel. Viva, Paula. Falemos então das redes sociais, do seu impacto e das consequências do seu crescimento. O Miguel lembra os avisos que foi deixando há alguns anos e que foram vistos como uma atitude de quem se recusava a adaptar aos tempos modernos. Agora, acha que as piores expectativas das suas previsões foram mesmo superadas? É um retrato muito negativo que nos traça esta semana. Vamos lá então conhecer os seus argumentos. Paula, eu acho que isto não é pensamento corporativo, mas eu acho que a informação livre, o jornalismo, são absolutamente essenciais à democracia. São tão ou mais importantes do que termos eleições livres, termos um parlamento votado por nós, etc. As redes sociais vieram inverter por completo o funcionamento da informação nas sociedades democráticas, substituindo-se ao jornalismo como mediador entre as notícias e os seus destinatários e começaram a ser elas próprias fonte de informação. Com o tempo percebemos, e com a experiência do que foi o referendo do Brexit em Inglaterra, depois a eleição de Trump e a de Bolsonaro no Brasil, que havia uma organização chamada Cambridge Analytica que manipulava os votos das pessoas, manipulando as suas opiniões nas redes sociais. Ou seja, canalizava para as redes sociais a informação que interessava e usando o algoritmo transformava a opinião de uma pessoa num suporte de milhares de pessoas imaginadas que não existiam. Isso deturpou de toda a maneira a informação, deixou de haver aquilo que eu poderia chamar homens livres, que são aqueles que votam livremente os seus destinos sem interferências alheias, que formam a sua opinião e a sua decisão de voto com base em informação credível, com base no contraditório dos factos, e que uma grande parte deles passou a funcionar com base no que as redes sociais lhes dão, que é aquilo que eles querem ouvir e que são já orientadas para as suas opiniões. Todos nós sabemos que, por exemplo, se uma pessoa pesquisar roupa na internet, a seguir passa a ser bombardeada com anúncios de roupa de todas as espécies. Isso significa que o tal algoritmo, que é um verdadeiro Big Brother que está aqui na nossa cabeça, decifra os nossos gostos e as nossas opiniões em todos os aspectos e também no aspecto político, e a partir daí passa a manipulá-lo. Isto é extremamente grave, isto por um lado foi uma machadada no jornalismo, mas mais ainda do que isso foi uma machadada fatal na capacidade de se formarem opiniões livres nos países, e é por isso que nós vemos hoje em dia uma onda que neste momento tem beneficiado a extrema-direita, mas nada nos diz que amanhã possa beneficiar outra facção política, mas uma onda de gente desinformada que vota segundo aquilo que acha que é a sua verdade, sem ser confrontada com alternativas nem nada dessas coisas. É por isso que Miguel fala de danos devastadores causados à democracia. E esses danos, Miguel, são reversíveis? Pois, isso eu não sei. Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu não sei. Eu vejo a degradação progressiva das instituições democráticas, os partidos políticos cativados pelas redes sociais, os dirigentes partidários já não fazem campanhas sem ligar às redes sociais, a própria informação está muito dependente das redes sociais, porque vai atrás daquilo que pensa que é o que o público gosta de ter como notícias, e são muito poucos. Eu diria que em Portugal temos 2 jornais, o Expresso e o Público, praticamente os que tentam combater essa tendência e de dar uma informação livre. Agora, debatem-se de facto contra um inimigo invisível que é demolidor. Eu digo no meu texto, e é uma convicção que eu tenho já há muito tempo, que não há dúvida que do ponto de vista material
aquilo a que chamamos das sociedades democráticas liberais evoluíram imenso. Nós não temos já um lumpen proletariado, nem sequer temos uma luta de classes como tínhamos há uns anos atrás. Não ser na cabeça dos dirigentes sindicais da CGTP e do PCP, a luta de classes hoje já não é entre capital e trabalho, já não é entre exploradores e trabalhadores, já não é sequer entre quem tem e quem não tem, é sobretudo entre quem sabe e quem ignora. E quem sabe tem ferramentas nas mãos que lhe poderão facilitar o acesso aos melhores mercados, aos melhores postos de trabalho, a tudo isso. Mas estão crescentemente a ser uma minoria perante o triunfo dos ignorantes, que é aqueles que não sabem, que é os que ficaram para trás nesta nova luta de classes, que é uma luta de classes pelo saber e não pelo ter. E então nós caminhamos para sociedades onde as pessoas informadas trabalham em nichos de mercado, eventualmente são mais bem pagas que os outros, mas tendem a ser uma minoria informada face à grande avalanche do exército dos ignorantes. No texto desta semana no Expresso, aponta ainda problemas graves no que toca às relações humanas, isto obviamente por causa das redes sociais. Deixam de ser relações pessoais e por isto, é uma conclusão minha, prestam-se a equívocos, é isso? Eu acho que sim, assim, eu não tenho uma rede social, nunca tive, mas obviamente tenho que seguir o que se passa nas redes sociais e tudo o que anda à roda delas. Já há abundante literatura acerca dos danos causados às relações humanas e no comportamento humano das redes sociais, em todos os aspectos, desde miúdas que acham que não têm o corpo perfeito e submetem-se a uma quantidade de operações plásticas antes dos 30 anos, até outras que não conseguindo resultados nenhum suicidam-se pura e simplesmente. Há um bullying tremendo do ponto de vista social nas redes sociais que exige que as pessoas tenham comportamentos assim e assado, que usem estas e aquelas roupas, que tenham estas e aquelas tendências, e que, por um lado, desvia as pessoas desse verdadeiro contacto entre os seres humanos, e esse é o fundamento das relações humanas. As pessoas têm que ser capazes de se juntarem com amigos, de comerem fora juntos, de estarem num café a debater assuntos, e hoje em dia, a nova geração, sobretudo, em vez de fazer isso, está em casa agarrado ao Instagram ou agarrado ao Facebook, a tentar mostrar a uma multidão de amigos invisíveis que gira que eu sou, que esperto que eu sou, quer dizer, numa relação de amizade que é absolutamente virtual, em relações sexuais que são virtuais também, em todo o tipo de relações que de facto já não tem nada a ver com o fator humano, tem muito pouco a ver com o fator humano. E essa é uma geração que se tornou abúlica em relação ao resto, que não é capaz de por si só se orientar no sentido das coisas que valem a pena, mas que também não é capaz de conectar com os outros. Eu quando vejo que fulano tal tem não sei quantos 300 mil amigos no Instagram, eu acho uma coisa absolutamente inacreditável, quer dizer, ninguém acredita que alguém possa ter 300 mil amigos, exceto aquela pessoa que está no Instagram e que de facto acredita, e está o dia inteiro a municiar esses amigos, a mandar fotografias, olha eu aqui na praia, olha eu aqui a caminho do cinema, olha eu no meu carro, etc., a viver uma vida que é uma vida de pesadelo. Isto, nós só imaginávamos isto na ficção científica de há uns anos atrás, e portanto assistimos paralelamente a duas coisas que eu acho que acabam por coincidir, uma que é a degradação das relações humanas promovida pelas redes sociais e outra é a grande ignorância que elas fomentam. Com as redes, como o Miguel já referiu, surgiram as notícias falsas, a desinformação, que muitas vezes nós, jornalistas, temos dificuldade em contrariar. Os discursos políticos adaptaram-se e a política hoje faz de forma completamente diferente. O Miguel dá no seu texto como exemplo o debate político da última semana, o primeiro da corrida eleitoral americana, entre Trump e Biden, um terreno muito fértil para a internet. Se não existissem redes, teríamos olhado para o debate de forma diferente? Não lhe sei dizer, Paula. Agora, o que eu sei dizer é que, tanto do lado de Biden, como do lado de Trump, como do lado dos entrevistadores da CNN que conduziu o debate, está por trás uma cultura de facilidade, de simplificação dos problemas, quer nas perguntas, quer na abordagem das respostas, que isso deriva da incultura promovida pelas redes sociais. Ou seja, não apenas o debate, obviamente, foi prejudicado por, de um lado, estar um louco enraivecido chamado Trump e, por outro lado, estar à sombra de Joe Biden, que já não está em condições, mas também foi prejudicado
pela condução do debate e pelos temas discutidos. Se nós recuarmos na história dos debates americanos, ou se os compararmos até com os debates políticos ocorridos em Portugal em tempos eleitorais, é impressionante a pobreza ideológica, política deste debate, a ligeireza com que se discutiram temas económicos, temas que são determinantes para o futuro da América, a imigração, o ambiente, tudo isso. É absolutamente impressionante a ligeireza das perguntas e a impreparação dos candidatos. Eu aproveito já agora que falamos do debate para perguntar se faz parte daquele grupo de comentadores que concluiu, depois de ver o frente a frente, que Biden deve retirar-se da corrida. Obviamente, quer dizer, Paulo, eu estive a seguir o debate até às 3 e tal da manhã e às tantas eu estava mais acordado do que Biden. E aliás, li ontem que ele terá confessado a amigos que adormeceu algumas vezes durante o debate, e isso diz tudo, não é? Obviamente que ele não está em condições. É lastimável que a presidência americana, que é o país mais importante e fundamental do mundo, venha a ser disputada por um homem de 82 anos e outro um de 84 e um de 81 anos, é absolutamente lastimável. Quer dizer, que nem os republicanos estão cativados pelo movimento MAGA de Donald Trump. Agora os democratas tinham a obrigação de, com tempo, prepararem a sucessão do debate. E se por acaso acontecer essa desistência de que se fala, mas que obviamente não sabemos se irá ou não concretizar-se, isto é uma complicação para os democratas, que têm que à última hora arranjar aqui uma alternativa e basicamente é quase entregar a presidência a Trump, não lhe parece? Parece-me que sim, mas também acho que a desistência é inevitável e é óbvio que os democratas têm um dilema que é vale mais desistir já, Biden desistir e tentar preparar um candidato que daqui até novembro consiga enfrentar Trump, ou deixar correr as coisas e acreditar num milagre. Eu acho que o milagre não vai acontecer, quer dizer, Biden revelou que está numa rampa descendente da qual não há saída possível, e pensar para a frente que ele teria que governar 4 anos, estando já assim como está, eu acho que é uma coisa impensável. A sua desistência, obviamente, deixa os democratas perante um cenário tremendo, porque, como eu disse, eles não prepararam a sucessão de Biden. O candidato mais evidente é a vice-presidente Kamala Harris, mas parte com a fraqueza de ser uma mulher e de ser uma mulher negra a disputar o lugar a um hóspede furioso como é Donald Trump. E nesta volta ao mundo da atualidade, a próxima paragem leva-nos ao improviso. Já falámos dos Estados Unidos, olhamos agora para a França. Emmanuel Macron antecipou as legislativas na noite da votação das europeias e viu o partido do governo descer para terceiro nas intenções de voto da primeira volta. E justamente nesta primeira volta foram confirmadas as previsões das sondagens que deram clara vantagem à extrema-direita e colocaram os partidos mais à esquerda na segunda posição. A escolha será entre extremos nas eleições mais importantes do ano na Europa. Que solução, Miguel, pode sair desta segunda volta? Bom, o sistema francês é um sistema uninominal, mas ou seja, é um deputado eleito por cada um dos 577 círculos eleitorais franceses, mas ao contrário do que sucede em Inglaterra, que também funciona como um sistema uninominal, enquanto que em Inglaterra o vencedor leva tudo, mesmo que ganhe com 21%, é ele que leva o lugar. Em França não, é preciso ter mais de 50% à primeira volta, o que só aconteceu em 76 casos, porque senão passam à segunda volta todos os candidatos que tiverem mais de 12,5% de votos na primeira volta. Isso significa que nós vamos ter várias segundas voltas disputadas por 3 candidatos, por 2 e até 2 delas por 4 candidatos. A não ser que haja desistências, não é? Isso também é uma coisa que tem vindo a acontecer. Entrou-se no campo das desistências, o prazo para desistir a favor do outro candidato foi até terça-feira. Houve mais desistências da nova Frente Popular da esquerda a favor do centro, do ensemble do Macron, do que o contrário também. Agora, o que é que isso pode conduzir? Pode conduzir a evitar o mal maior, que era que a Frente Nacional de Le Pen tivesse maioria absoluta. Com essas desistências em que um candidato republicano cede o lugar a um candidato socialista que está mais bem colocado e que tem mais hipóteses de bater na segunda volta o candidato da Frente Nacional, é evidente que a Frente Nacional sai enfraquecida
e forma-se a chamada Frente Republicana entre os moderados que vai dos moderados de direita até ao Partido Socialista Francês. E aí, portanto, parece que aparentemente com o jogo de existência já se evitou uma maioria absoluta de Frente Nacional. Mas essa maioria absoluta precisa de 289 deputados e aquilo que a impressão que dá é que se a Frente Nacional, que vai ganhar a eleição, teve 33% na primeira volta e é provável que mesmo assim ainda suba um bocadinho na segunda volta, se conseguir qualquer coisa acima dos 250 deputados, vai ser muito difícil a Macron evitar que eles tentem formar governo com, por exemplo, os republicanos dissidentes de direita. Se estiverem abaixo disso, aparece, e se a frente Republicana, a nova Frente Popular, juntos com o partido Macron, tiverem mais deputados do que a extrema-direita, podemos caminhar para um governo de coligação. Qual é o problema? É que o governo de coligação, logicamente, será esfiado pelo partido mais votado. E o partido mais votado é os insubmissos, uma dissidência socialista de Jean-Luc Mélenchon. Acontece que para 60% ou 70% dos franceses, Jean-Luc Mélenchon é tão mau como é Marine Le Pen, porque eles não suportam como candidato, acham-no completamente extremista, acham-no um candidato antissemita, um candidato pró-Putin e, sobretudo, uma pessoa encanitante do ponto de vista pessoal. Portanto, aí vamos ter um jogo de impasse e até há quem não exclua que, não sendo possível uma coligação do governo claramente maioritária com um programa comum executável, Macron recorra a um governo feito pelo próprio presidente, os chamados homens bons. E esses homens bons governariam até que daqui a um ano Macron pudesse, segundo a Constituição, voltar a convocar eleições. Tudo isto isto é um puzzle difícil de decifrar a esta distância e mesmo assim depois de domingo vamos ver como é que se consegue decifrar, mas pode tornar a França completamente ingovernável. Pode tornar a França ingovernável. Pode acontecer, eu acho que não, que seria um milagre que a Frente Nacional, que está a moderar claramente o seu discurso, aliás Marine Le Pen já o tinha moderado em relação ao seu pai, a Jean-Marie Le Pen, e agora com o candidato a primeiro-ministro da Frente Popular, Jordan Bardella, ainda o discurso está mais moderado, poderia acontecer que eles governassem como o Meloni está a governar a Itália, também veio de um partido de extrema-direita e o poder suavizou-lhe os instintos extremistas, claramente, tornou-se um europeísta que não era, tornou-se apoiante da Ucrânia que também não era, e pode ser que isso aconteça. Agora, a França é um caso muito complicado. Nós, portugueses, falamos de cadeirinha daqui em relação à imigração, porque nós só temos uma imigração que é pacífica, que vem quase toda ou do Brasil ou da Ásia, do extremo asiático. Em França, a imigração é um problema muito maior em quantidade e, sobretudo, em qualidade. Não estou a dizer que os imigrantes que chegam à França são piores ou melhores do que os nossos, mas eles vêm, sobretudo, da Argélia e de Marrocos, que foram duas antigas colónias da França, governadas, sobretudo, na casa da Argélia, com mão de ferro pelos franceses, e que criou um ódio visceral. Eu já fui 3 vezes à Argélia e sinto o que é o ódio que ainda lá permanece, mais de 60 anos depois, desde a independência da Argélia, em relação aos franceses. Ora, os filhos desses argelinos vieram para a França, já estão em França, são franceses de segunda e terceira geração, não se integraram de maneira nenhuma e, de facto, têm um ódio tremendo aos franceses, que os franceses devolvem, se não com o mesmo ódio, pelo menos com o idêntico pavor deles. Aliás, Marine Le Pen tem uma proposta, que se for o governo, que é os cargos da administração pública superiores só podem ser exercidos por quem tenha apenas a nacionalidade francesa e não dupla nacionalidade. Isto diz tudo sobre o ambiente que existe em França em relação aos imigrantes. Tendo em conta a importância destas eleições, de que forma é que pode ser olhado este resultado que sair do próximo domingo? Terá um impacto na Europa? Que leitura é que tem, na sua opinião? Só para concluirmos o tema. Claro que terá um impacto na Europa. A França é um dos países mais importantes da Europa e neste momento, depois do Brexit, é o país fundamental, juntamente com a Alemanha, da liderança do espaço da União Europeia. Portanto, isso é determinante. Agora, eu volto a dizer, a França é um país diferente dos outros. Há questões em França que não se põem nos outros países ou não se põem com a mesma acuidade. A imigração é uma delas.
O outro, por exemplo, é a relação dos franceses com os seus agricultores. A França é grande beneficiária da política agrícola comum há décadas e eles não estão dispostos a perder os privilégios que têm a favor de uma agricultura mais amiga do ambiente. Isso viu-se com a revolta dos tratoristas, viu-se também, noutro aspecto, com a revolta dos coletes amarelos. É um país com uma idiosincrasia diferente dos outros. Talvez simplificando e sendo injusto, eu diria que os franceses nasceram para ser eternamente insatisfeitos. Nesta edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, falamos do triunfo dos ressabiados, que é o título da crónica semanal no Expresso, das redes sociais, do seu impacto e da importância das eleições que vão marcar a Europa. A sonorização deste episódio esteve a cargo do João Martins. Regressamos à leitura da atualidade na próxima semana.